Hi everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos à nossa Unit 2, a nossa unidade de número 2, que vamos dar início hoje com a nossa aula 16.1. Muita coisa vai rolar nessa Unit 2, a nossa segunda unidade das aulas de língua inglesa. Daí, antes de a gente começar a nossa aula, temos algumas informações referentes aos conteúdos do componente curricular de língua inglesa. Let's begin, vamos lá dar uma olhada, let's check it out. Bora lá, porque tem muita coisa para aprender nessa Unit 2. E começando, olha aí uma frasezinha para vocês, let's learn English. Vamos aprender inglês mais ainda nessa nossa Unit 2. Temos aí muita coisa como dias da semana, simple present, free time activities, weekend, gêneros musicais, estilos de dança, hábitos saudáveis. Vamos falar sobre advérbios de frequência também. Modal verbs, vamos voltar a falar do can, só que agora com uma outra perspectiva. Could, may, must, should. Todos estes verbos são verbos modais, eles são super fáceis de se aprender. Temos também a diferença de why, because, partes do corpo, problemas de saúde, describing people, descrever as pessoas. Vamos falar de roupas e acessórios. Present continuous, vamos também falar desse tempo verbal e ações que são ações que acontecem no momento da fala e sobre o meio ambiente também. Vamos começar a aula de hoje com o Simple Present, a primeira aula de Simple Present, esse tempo verbal dos simples. Nós temos passado, nós temos futuro, tudo isso a gente ainda vai ver no primeiro ano, mas tem a unidade 3 ainda com muita coisa para se aprender. Toda unidade tem uma competência, e a competência da unidade 2, da Unit 2, é compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais, artísticas, corporais e verbais, e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discurso nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade para continuar aprendendo. Também vamos compreender as línguas como um fenômeno geopolítico, histórico, cultural, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo suas variedades e vivenciando-as como formas de expressões identitárias, pessoais e coletivas, bem como agindo no enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza. E olha só, temos aí o título da nossa aula de hoje, que é I like Mondays. Eu gosto de segundas. Não, it's not my case, não é meu caso, é só o title, só o título da aula, porque eu mesma, I don't like. Temos a aula 16.1 falando sobre Days of the Week, dias da semana. Vamos começar a falar do Simple Present, esse tempo verbal muito prático, muito simples da língua inglesa. Vai ser a parte 1 dele para falar das formas afirmativas e negativas, mas não vamos falar de todos os pronomes pessoais aqui, não vamos falar sobre todos, vamos falar sobre a parte mais simples hoje, vai deixar a parte mais complicada para depois, que nem é tão complicada assim. Na verdade, esse tempo verbal é muito fácil. Toda ela tem uma habilidade, e a de hoje você vai analisar criticamente textos de modo a compreender e caracterizar as línguas como um fenômeno geopolítico, histórico, social, cultural, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso. Também vai fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta a multiplicidade e variedade de usos, usuários e funções dessa língua no world, no mundo contemporâneo. Let's get started. Vamos começar. Temos aí uma pergunta para você, student, aluno. Quero saber, I want to know, what's your favorite day of the week? What's your favorite day of the week? Qual é o seu dia favorito do quê? Reconhece essa palavra aqui? A gente já ouviu falar sobre ela, que é o dia de semana. Qual é o seu dia favorito na semana? Então, a gente faz essa perguntinha usando esse pronome interrogativo, what, que você com certeza conhece,
já ouviu, já viu várias vezes na nossa aula. E aí você também usa o adjetivo possessivo, tá vendo? Tudo que você já viu comigo, você tá aplicando aqui em outras situações. Esse aqui, contraído, nada mais é que o verbo to be, o verbo to be. E sim, ele faz parte do tempo presente, faz parte do presente simples também, só que ele é estudado primeiramente separado. Por quê? Porque ele é um verbo diferenciado, né? Ele tem 3 formas diferentes no presente, possui 2 formas diferentes no passado, e por isso que a gente estuda ele de forma separada. Muito bem? Mas aí temos a palavra favorite, que dá para entender muito bem que significa favorito, porque ela é um cognato. They, também vocês conseguem reconhecer a preposição of, que eu já comentei que esse F tem som de V, certo? E o artigo definido, que é o, a, os, as, que é o the, dependendo da palavra que vem depois, você vai mudar a pronúncia, você vai falar the, se for uma palavra que começa com vogal, the, se for uma palavra que começa com consoante, como temos aí a palavra week. Então, the week, daí eu falo assim. Vamos lá aprender sobre isso? Temos aí para vocês. Presta atenção. My favorite day of the week is. Então, para responder esta pergunta de qual o seu dia favorito da semana, você vai responder assim. My favorite day of the week is, ou seja, meu dia favorito na semana é... E aí temos todos os dias da semana que eu vou comentar agora. Começa lá, aliás, a gente não começa por esse dia da semana, mas ele veio aqui, apareceu primeiro no slide, vai aparecer primeiro no slide, mas a semana não começa na segunda, ela começa no domingo, que é Sunday. Então vamos lá, Monday, Tuesday, Wednesday, esse D a gente não pronuncia, correto? Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Daí termina. Perceba que todos os dias da semana, eles terminam com uma palavra igualzinho para todo mundo. Qual palavra é essa? A palavra é day. Então, todos os dias da semana vão terminar com essa palavra day, ok? Então, aí você escolhe. Tenta falar aí na sala de aula, você pergunta do seu colega, what's your favorite day of the week? What's your favorite day of the week? Que tá bem ali, né, na nossa pergunta, aqui do início do slide. Pergunta e ele responde, my favorite day of the week is, se for Sunday. Aí não é Sunday, é Monday, mas a gente começa com Sunday a semana. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Vou falar de mim, my favorite day of the week is Friday or Saturday, I guess. One of these, ou seja, um desses aqui eu prefiro, o Friday ou Saturday, eu acho que todo mundo entende o motivo, né? Por que que a gente prefere esses dois aqui. Já os que eu menos gosto, justamente o Monday e o Sunday, colado um no outro. Muito bem? Então vamos lá. Essas palavrinhas até o Friday, de Monday até o Friday, ela tem a gente chama de dia de semana, né? Que são os dias úteis. Dias que a gente estuda, vai para a escola, na verdade. Não, a gente estuda qualquer dia. Vai para a escola, e aí a gente chama isso de dias da semana, dias úteis. E aí eu chamo em inglês de weekdays. Weekdays, certo? Weekdays são dias da semana, correto? E aí, fim de semana, a gente vai chamar de weekend, certo? Weekend. Eu até comentei em uma outra aula passada, end, que significa final, fim. E aí, week, semana. Então, lembra bem, weekdays, dias da semana, que é de Monday until Friday. E Saturday, Sunday, ficando aí como weekend, fim de semana. Alright? Então, temos aí agora a palavra like, que é lá do nosso título. Like significa gostar, curtir. Muitas pessoas, com certeza, essa palavra like ela foi muito difundida
depois das redes sociais, né? Porque você vai lá dar um like, dar um curtir, também significa gostar, certo? E aí, like é um verbo que está aqui conjugado, certo? No presente, na minha estrutura de presente. E esse verbo, ele na verdade vem deste aqui. Então, todos os verbos em inglês, todos, eles vêm, no início, né, antes de ser conjugado em qualquer tempo verbal, eles são colocados desta forma aqui, com esse to na frente da palavra, do verbo. Esse to, ele não tem um significado aqui, não vai traduzir ele. Na verdade, esse to like, quando ele fica junto do verbo, ele fica assim, dá a ideia de que o verbo não está conjugado, ele está na sua forma do infinitivo, certo? Não está no passado, não está no presente, não está no futuro, não está nenhum tempo verbal. Então, gostar, certo? E aí, para eu colocar esse verbo para conjugar no presente, em português, por exemplo, veja bem, o que acontece? Eu vou alterar várias vezes, dependendo do pronome pessoal que eu vou usar, dependendo se é singular, plural. Então, vamos conjugar aí. Eu gosto, tu gostas, ele gosta, ela gosta, nós gostamos, vocês gostam, eles ou elas gostam. Então, o verbo gostar foi alterado diversas vezes. O bom do inglês é este aqui. A gente não precisa se preocupar com essas questões de ficar alterando o verbo o tempo inteiro. Existem, sim, uns pronomes pessoais que vão ser os diferentões, que não está aqui na aula de hoje, que é basicamente a terceira pessoa do singular. Eles vão ser os que vão ser alterados. E olha que é no singular, viu? Mas o plural e o restante do singular, como a primeira e segunda pessoa, a gente não vai alterar em nada. O verbo, ele passa daqui, da sua estrutura definitivo, e vem para cá na conjugação da mesma forma. Olha que facilidade que é o inglês nessa questão. Então, I like significa eu gosto e vem do verbo to like, que é gostar. Muito bem? Para eu dizer que eu não gosto, eu vou precisar usar a estrutura da negação. Daí eu tenho esse don't, que faz parte da minha estrutura da negação, que vou explicar já já o que significa isso. Quando chegar o slide lá na hora, eu vou explicar para vocês por que vocês vão usar esse don't, essa palavrinha aqui para negar no presente simples. Uma das palavras que eu uso, certo? Então, I don't like, ou I don't like, eu não gosto. Eu não gosto do quê? Temos as opções aqui. Mondays, são as segundas, porque aí você quando coloca o S, você vai já falar no plural. Segundas, terças, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays, Saturdays, Sundays. E aí, aluno, pensa bem, o que você gosta? Se fosse eu, I like Wednesdays, I like Thursdays, I like Fridays, I like Saturdays. Basicamente esses aqui. I don't like Mondays, I don't like Sundays, and I don't care about Tuesdays. Eu não me importo com terça-feira, mas eu também não posso dizer que I don't like, porque está muito ainda no começo da semana. What about you, students? E você? Agora, se você quiser repetir isso, feel free, fica à vontade para fazer, por favor. A gente também pode praticar o nosso speaking. Essa habilidade que é uma das habilidades mais difíceis de se aprender uma língua. Então, olha só, temos aí qual dia da semana Garfield odeia. O Garfield está presente aqui nas nossas aulas porque esse gatinho, ele é muito, muito irritado e irritante também. Olha só, ele fala, I hate Mondays. Ele pensa, na verdade, he's thinking, porque né, o Cat aqui, Cat não fala, porém aqui é o Garfield. Então tem toda uma diferença aí em relação a ele. I hate Mondays. And just why do I hate Mondays? Because Mondays hate me. Então, olha só, presta atenção na sua linguagem verbal e não verbal também. No último quadrinho acontece uma mesa e uma bagunça, e ele está aqui embaixo de várias coisas, como se tivesse acontecido um acidente. E aí, qual dia da semana o Garfield odeia? A gente consegue perceber a palavra Monday sendo repetida 3 vezes nos 3 quadrinhos aí. Então, obviamente, a resposta é segunda-feira, com certeza. E o que ele fala nesse texto?
I hate Mondays. Eu odeio segundas. And just why do I hate Mondays? E por que eu odeio as segundas? Because Mondays hate me. Porque as segundas me odeia. Ou seja, olha o que acontece aqui na segunda-feira com ele. Acontece sempre uma confusão, alguma coisa. That's why he doesn't like Mondays. Observa a tirinha aí. Temos agora uma outra sobre o Garfield. I hate Monday. De novo, a mesma história. E o Garfield, realmente, ele comenta muito isso nas tirinhas dele. De ele sempre falar que odeia a segunda-feira. É um clássico dele. Assim como ele fala que adora pizza, adora comer, adora dormir, enfim. I hate Monday. That's the day people go back to work, kids go back to school, and diets begin. Aí ele faz o quê? Ele presta atenção aí no prato que tem uma apple, uma maçã, probably an egg, 2 eggs, provavelmente 2 ovos aí. E aí ele comenta sobre diets. Diets que a gente consegue ver muito bem que significa dietas, né? Então ele fala, eu odeio segunda, I hate Monday. That's the day, este é o dia, né? People go back to work, as pessoas voltam para o trabalho, go back to work. Kids go back to school, as crianças voltam para a escola. Perceba que esse to, ele tem aí 2 significados quando ele vem antecipando o meu verbo. Ele deixa o meu verbo no infinitivo, ou seja, não estando conjugado. As pessoas voltam para go back to work, volta para o trabalho, né? E no caso, to work tá como se fosse para o trabalho, para, né, o trabalho. A palavra work, ela é tanto um verbo quanto um substantivo. Então, to work pode ser para o trabalho, to work também pode ser trabalhar, certo? Trabalhar. Então, você pode ter essas 2 situações quando você tem esse to na frente de uma palavra, dependendo da palavra. Assim como a palavra to school. Só que assim não, to school é diferente, porque no caso do to school é o quê? É só para a escola, para a escola. Então aí não tem essa questão de verbo. Então você percebe que essa palavrinha, o to, ele tem aí muita importância na língua e ele vai ter vários significados dependendo do contexto e da palavra que ele vem em seguida, beleza? Daí temos aqui ele falando and diets begin, e a dieta começa. E aí a gente está falando aqui sobre o que? Começar, e ele usa aqui o begin, certo? Que eu sempre comento aqui com vocês, let's begin, vamos começar. No início da nossa aula eu comento isso. Mais uma tirinha do Garfield, agora vamos para a próxima. Marque a imagem que não faz referência com o assunto da tirinha. Então, olha só, lá na tirinha ele falou sobre o quê? Kids go back to school, people go back to work, and diets begin. Ou seja, 3 situações. Kids go back to school, people go back to work, and diets begin. Então, temos 3 situações aqui que está certo e uma que não existe. Então, de acordo com o que eu falei, essa aqui, ó, people go back to school, alright? Isso aqui acontece mesmo lá na tirinha. People go back to work, na verdade, people go back to work, sorry. Kids go back to school, kids go back to school, tá certo. Diets begin, a dieta começa, também tá correto, não sei porque que eu fiz isso, mas tudo bem. E a única coisa que não acontece é o go fishing, que é o ir pescar. O pescar não acontece aqui, certo? Nessa situação. Então, assim, essa seria a que você marcaria aí mentalmente, porque não estava na nossa tirinha essa informação. Temos aí uma pergunta. What do you do during the week? O que você faz durante a semana, the week? Então, assim, temos várias situações aqui. Temos um schedule de uma pessoa, back to school schedule. Então, na Monday, go to school, ir para a escola. Tuesday, go to school também. Wednesday, Thursday, Friday. Então, assim, basicamente a pessoa vai para a escola somente. Então, from Mondays to Fridays. De segundas a sextas, I go to school. Eu vou para a escola.
Perceba esse meu verbo go, ele é o verbo principal da oração e ele está conjugado no presente, certo? E não houve muita alteração nele, não houve, na verdade, nenhuma alteração para ele estar aqui fazendo essa frase de eu vou para a escola. Ele veio do verbo to go, que é o verbo ir, sabe? E aí o que acontece? O que acontece? Quando ele passa para o presente simples, a gente só vai usar a palavrinha mesmo, go, e a gente não usa esse to, essa partícula que vem antes. E aí temos a próxima informação. So, I don't have a lot of free time during the week. Então, eu não tenho muito tempo livre durante a semana. Ok? Então, aí o que acontece? Existe a situação de negação aqui, porque você já conheceu esse don't lá no início da aula, então você sabe que quando ele aparece na sua frase é porque você tem a negação aí, o não, esse não bem escrachado, e ele vem o quê? Presta atenção na position dele, na posição que ele acompanha aqui o meu verbo. Ele vem antes do verbo principal, que é esse have, que ele vem do verbo to have, que é o verbo ter em inglês, certo? E ele nossa, eu tô muito doida, porque olha só, nada a ver. Quando eu escrevi haver aí, uma situação bem... Agora sim, to have, porque colocar ter aí, meu cérebro deu um tilt aí. To have é igual a ter, tá? Então ele passa para lá somente com a palavrinha sem a partícula to. Alright? Então, so I don't have a lot of free time during the week. Então, so significa esse nosso então, eu não tenho muito tempo livre durante a semana. Ui, ok? Então temos aí. I do my homework. Eu faço a minha atividade de casa. Homework pode ser atividade de casa, por causa da palavra home, né, que é lar, casa. Então aqui o verbo principal é o verbo do. Daí você fala, pera lá. Essa palavra do, eu até comentei isso em alguma aula para vocês, eu dei já até uma breve pincelada em uma das aulas sobre isso. Eita, teacher, tá demais. Sobre isso aqui, só que eu não lembro qual aula foi, uma das aulas da unidade 1. Daí você me pergunta, pera lá, esse do, eu acabei de ver ele aqui, bem aqui. Eu acabei de ver ele bem aqui e a teacher acabou de falar que ele significa não, aqui. Certo? Tá, tem uma diferença, porque tem um N e um T aqui, ok? E aqui já não tem. Mas não parece ser a mesma palavra? E é a mesma palavra. É a mesma palavra. Só que a gente vai aprender um pouquinho mais lá pra frente do slide a diferença desse don't e desse do na minha frase, certo? Apenas saiba que aqui ele está como um verbo principal. E como verbo principal, ele tem uma tradução. A tradução dele vai ser fazer. No caso, eu faço, porque eu estou falando de eu. Se fosse nós fazemos. E aí não ia mudar, não ia alterar nada meu verbo. Por exemplo, nós fazemos nossa atividade de casa. Eu colocaria aqui we do. Aí eu teria que mudar o adjetivo possessivo, porque eu não estou mais falando de eu. We do our homework. Então, neste caso, nós fazemos nossa atividade de casa. E perceba que o verbo continua o mesmo, igualzinho. On Tuesdays, nas terças, my friends and I. O que é isso? Essa estrutura de my friends and I, ou seja, meus amigos e eu. Daí tu vai usar isso aqui, meus amigos e eu, and I, certo? É assim que você fala, and I, e eu. My friends and I meet to do our project assignment, ou seja, meus amigos e eu nos encontramos para o quê? Para fazer nosso projeto. E o verbo principal aqui, desta vez, não é o do, que está bem aqui. Não é ele. O verbo principal é o verbo meet,
certo? Que é o verbo aqui no caso da tradução de encontrar. Eles, né, join together, se encontraram, meet, to do their project, assignment, para fazer o trabalho deles, né, o projeto deles. Então aqui o to do, ele tá nada mais, nada menos daquela forma que eu comentei com vocês, quando o verbo fica no infinitivo. Então, aqui to do tá fazer. Meus amigos e eu nos encontramos para fazer, certo? Nosso projeto. Muito bem, entenderam agora essa questão do to do? To alguma coisa, quando o to vem antes de um verbo, no caso, tá deixando ele aqui no infinitivo, sem conjugação. On Wednesdays, nas quartas, I exercise, ou seja, eu faço exercícios. Daí eu não preciso colocar a palavra faço aqui, I exercise, aí você já traduz para eu faço exercícios. Eu também posso falar I work out. Uma outra forma de falar é que eu faço exercícios. Sorry, nossa, tá demais. Eu faço exercícios. I work out. Certo? Então, você pode escolher uma dessas duas coisas. E no schedule dessa pessoa, que mais coisas tem aí? Então, chegando na quinta já, quase no final do weekdays. On Thursdays, nas quintas, I have music class. Eu tenho aula de música. Eu tenho. Esse é o verbo principal. Lá no Wednesdays, nas quartas, exercise é o verbo principal, obviamente, que só tem o pronome pessoal, ou então, no caso, work out, que o verbo aqui é work, acompanhado dessa palavrinha aqui, a palavra out, certo? Que quando eles se juntam e tem esse significado de fazer exercício, workout. Já falamos a Thursday, que ele tem I have music class, ele tem aula de música. On Fridays, I go dancing. A gente aprendeu essa estrutura de go e logo em seguida, aqui no caso, o dance, o ato de dançar, você vai colocar com esse ing no final, que vem do verbo to dance, o verbo dançar. Daí o que acontece? Antes desse go, desse verbo aqui, você vai usar a palavra desta forma aqui, onde você acrescentou esse ing, esse sufixo. Daí a vogal ele sumiu. We drop the letter E, a gente corta a vogal E para colocar esse sufixo ing. Então, I go dancing, daí eu vou falar eu danço, né? Eu vou dançar em algum lugar. On Fridays, I go dancing. E aí eu também posso falar nós vamos, we go dancing. E assim por diante. Porém, não tão diante, porque a terceira pessoa do singular, ela tem uma diferença aí desses outros pronomes pessoais que estamos trabalhando hoje. Basicamente, estamos falando mais sobre o I, eu. Mas isso funciona também para a segunda pessoa, you. Para a primeira pessoa, we, que é nós, que eu estou dando exemplo com a primeira pessoa também do plural, com a segunda pessoa do plural, que é you, vocês, e a terceira pessoa do plural também, que é o they, eles e elas. Chegamos para a explicação do simple present. Olha só, a gente vai usar esse simple present, esse tempo verbal, presente simples, para quê? Para falar de coisas corriqueiras do dia a dia que ocorrem com frequência. Tá? Uma das formas que a gente vai usar esse simple present. Muito bem? Ele é equivalente ao nosso presente do indicativo, tá bom, galera? Ou seja, fácil. You go to school from Mondays to Fridays. Então, essas foram todas as frases que nós aprendemos nessa aula. You don't go to school from Mondays to Fridays. We exercise during the week. We don't exercise during the week. Então, você perceba aqui que temos a forma afirmativa deste lado aqui e a negativa logo embaixo de cada frase, certo? Então, assim, o que muda?
A afirmativa da negativa é justamente a presença desta coisinha aqui, desta palavrinha, que é o meu don't, que eu uso nas primeiras pessoas, tanto singular quanto plural, nas segundas pessoas, tanto singular quanto plural, e apenas na terceira pessoa do plural, somente. Terceira pessoa do singular, eles são diferentões, vamos ver sobre eles. Olha só. A affirmative form, ela vai funcionar deste jeito aqui. Então, vamos supor, eu só peguei aqui um verbo, não temos uma frase aqui. Eu apenas peguei o verbo go, certo? E ele veio o quê? Do verbo to go. To go, verbo ir. Certo? E aí o verbo ir, ele vai ser conjugado no presente. Presente simples, que é similar ao presente equivalente, né, ao presente do indicativo no português. Então, temos aí o to go, e ele vai ser conjugado agora. O que eu vou ter que fazer? Apenas isso aqui. Tchau, to go, passa para cá, da mesma forma, sem alterar nada. Ele tá igualzinho, não muda absolutamente nada. Então, não preciso me preocupar com flexão verbal aqui. Ah, eu preciso colocar isso, preciso colocar outra coisa. Não, não precisa. No português a gente precisa, porque tem várias flexões verbais dependendo do pronome pessoal. Então, I go, eu vou, you go, você vai, we go, nós vamos, you go, vocês vão, they go, eles ou elas vão. E para fazer a forma afirmativa, você precisa o quê? Sujeito na frente, pronome pessoal vem primeiro, dependendo de qual sujeito você vai usar, se é um nome próprio, se é um pronome pessoal, certo? Ou também pode ser outras situações, mas basicamente você faz essa estrutura e depois você coloca o seu verbo. Claro que também não é uma regra, nem sempre o verbo vem depois, pode também ter uma outra situação antes, dependendo do tipo da sua frase, mas uma frase bem simples, por exemplo, eu vou para a escola todos os dias, que é uma coisa corriqueira que você faz com frequência. Então, olha só, I go, essa estrutura, I go, aí logo vem o restante da sua frase, né, que é to school. Temos aqui I go to school. Eu falei todos os dias? I go to school every day. Aí você vai usar, eu vou colocar, every day não, eu vou colocar outro. Eu vou colocar o que a gente está aprendendo aqui, que é o quê? Dias da semana. Então, I go to school on Mondays, por exemplo. Eu vou na escola. Eita, não tô conseguindo escrever, tá bonitinho aqui. I go to school on Mondays. Agora foi. Quase. I go to school on Mondays. Eu vou para a escola nas segundas. Então, assim, é uma coisa que você faz toda segunda. Com frequência, você vai usar esse simple present. Muito simples, muito prático. Daí a gente tem aqui a negative form, na forma negativa, o quê? Olha só, na forma negativa você vai precisar usar apenas. O que muda da forma afirmativa para negativa somente uma coisa. A presença do not, que a gente viu durante a aula inteira como don't. Qual é a diferença? A diferença é que o don't ele está contraído na forma contracta, que é muito comum na língua inglesa, essa questão de contração de uma palavra com outra. E ela é extremamente informal, lembrando que isso aqui é a forma melhor para você usar, certo? Do not. Porém, don't é muito usado, principalmente na fala do dia a dia, certo? Então, você precisa colocar essa estrutura antes, depois vem o verbo principal. Então, I do not go, eu não vou. I don't go, eu não vou, e assim por diante. Como eu comentar com vocês lá naquele slide, qual é a diferença desse do quando ele está como verbo principal? Por exemplo, aqui, ó, I do my homework. Eu faço minha atividade de casa. I do my homework. E a diferença deixa aqui, ó, a mesma frase. I don't do my homework. Qual é a diferença?
Porque assim, a gente está usando a palavra duas vezes. A palavra do, como verbo principal, ela significa fazer. Todo mundo já está careca de saber, né? Porém, esse don't aqui, ele não tem tradução, esse do, na verdade, junto com not. Você não vai traduzir ele funciona como verbo auxiliar, certo? Ele é um auxiliary verb, ele é um verbo auxiliar, ponto final. Como verbo auxiliar, ele não tem tradução, alright? Então, você só vai falar não para ele. Não, é isso que significa. Eu preciso colocar esse do? Precisa. Sem ele vai estar errado a sua construção. Você não pode falar I not go ou sei lá mais o que, we not go. Não está correto, então você precisa desse do. Então lembra, então ele pode ser tanto um verbo auxiliar no presente simples, como ele também pode ser usado como o verbo principal com a tradução de fazer, certo? Let's practice, vamos praticar. Temos aí outra tirinha do Garfield que diz o seguinte: I hate Mondays. Daí o John fala, Garfield, I don't know why you hate Mondays so much. Daí acontece alguma situação que do nada algo é atirado no rosto do Garfield. Ele fala, se, ou seja, esse se que significa o verbo ver, aí nesse caso ele tá mostrando, né? Ele faz assim, entendeu? Você percebe agora? A tradução pode ser adaptada para algo que combine com essa situação. Então, olha só, A, John sabe por que Garfield odeia segundas-feiras, ou B, John não sabe por que Garfield odeia segundas-feiras. Claro, né? Já dei a tradução lá para vocês. Então, ele não sabe quando ele fala I don't know, eu não sei. O verbo know é o verbo saber. Então, I don't know, eu não sei. Why, por que you hate Mondays so much. Toda essa estrutura aqui tem simple present em toda a estrutura, assim como essa aqui. Beleza? Então, John não sabe por que o Garfield odeia as segundas-feiras. Ele fala se, tá vendo? Olha aí, ó. Aí o motivo. Porque sempre tudo dá errado. E aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a construção das frases. É a coisa mais easy, mais fácil para fazer essa construção das frases no presente simples. A ideia era estar tudo embaralhado, né? Mas não exatamente. Então temos aí you / go to church / Sundays. O que vai acontecer aqui? Vai ficar exatamente igual, gente, exatamente igual, certo? A única coisa que vai mudar é que você vai colocar o on antes do dia da semana Sundays, que são domingos, porque você precisa colocar esse on. Então vai aparecer aqui you go to church on Sundays. O que foi colocado apenas foi esse on, essa preposição que a gente aprendeu lá na Unit 1. You go, você vai para a igreja nos domingos. You go to church on Sundays. Muito bem? Então ficou tudo igualzinho, não alterei nada. E aqui, I not like Mondays. Sempre vai aparecer aqui para vocês dessa forma, not like. Daí, not, no caso, é um verbo logo depois. Você vai ter que entender que você vai precisar colocar o verbo auxiliar. Ele não vai te dar nessas atividades o verbo auxiliar, porque são dois no presente simples. Então, ele não vai dizer para você qual é o verbo auxiliar. Ele só vai te dizer que é uma negação. Então, quando você vê esse not, já sabe, eita, essa frase tem que estar na negativa, então. Porém, está faltando aquele verbo auxiliar, que você vai usar, neste caso aqui, na primeira pessoa, o do, no caso. Com o not, vai ficar don't ou do not. I hate Mondays. Hey, Garfield, it's Monday. Aí o Garfield já tá suportando a ideia de ser segunda e o John já chega aqui com ele todo animado e olha só a expressão do Garfield. Então, como é que vai ficar essa questão do I not like Mondays? Vai ficar assim, I don't like Mondays. Eu não gosto de segundas. Então, você precisou colocar esse do com not, ou ele fica assim, ou ele fica assado. Dos dois jeitos está correto. Muito bem? Daí temos a próxima, we / spend time together / Fridays. Mesma situação lá que a nossa primeira, você precisa só colocar a preposição aqui antes da palavra Fridays, porque tá da mesma forma e vai ficar da mesma forma. Então, we spend time together
on Fridays. Nós passamos tempo juntos nas sextas. We spend, esse é o verbo principal, spend, passar tempo juntos nas sextas. Não sei se eu falei segunda, me confundi, acho que é sexta, tá? Muito bem. E a 4, they not have a lot of free time during the week. Então já sabe, viu esse not aqui, já sabe que você vai fazer uma negativa e vai precisar do auxiliar, do verbo auxiliar, que é o do que nós estamos estudando aqui com esses pronomes pessoais, certo? Então vai ficar, they don't have a lot of free time during the week. Eles ou elas, mas como temos aqui 3 girls, são elas. They don't have a lot of free time during the week. O que você fez aqui foi colocar o do junto com o not e o verbo principal vem logo depois aqui, que é o verbo have, e o restante da frase, pronome pessoal antes. Então, they don't have, esse not é esse nosso don't que tá aqui, beleza? E é isso que você fez. E traduzir, they don't have a lot of free time during the week, elas não têm tempo livre durante a semana. Essas são as nossas referências. And that is over. Acabou. See you next class. Bye bye.